sábado dentro do Million Club. É o primeiro sábado, né? Hoje é nosso 6º encontro. Parabéns por você que está nessa jornada. A gente tem recebido vários depoimentos de vários alunos que já estão vivendo algo extraordinário dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, porque decidiram desconstruir algumas coisas. Parabéns a você que todos os dias se coloca à disposição, pois nós sabemos o quanto é desafiador realmente você desconstruir algo que você construiu há 30, 20, 10 anos atrás, e você precisa realmente fazer essa desconstrução. Somente aqueles humildes de coração, somente aqueles que não são orgulhosos, soberbos, arrogantes, é que se permitem mudar. Parabéns a você que está se colocando à disposição de todos os dias aprender algo. Nós só estamos começando a colocar o avião para fora do hangar. Nem ligamos o motor ainda dessa jornada da construção de famílias que vão se levantar realmente como famílias milionárias, famílias que não estão buscando apenas o seu primeiro milhão, múltiplos milhões, mas estão buscando o seu propósito de crescimento todos os dias. Parabéns a você que se colocou à disposição. Assim que for possível, coloca a galera na tela que eu quero ver aqui, a gente vai falar sobre as tarefas. Por que as tarefas são importantes, Thiago? Não adianta nada você aprender se você não colocar em prática. Ontem nós estávamos falando sobre você reconhecer alguns pontos e desses pontos você colocar em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Então você tem aprendido a desconstruir sua necessidade de aprovação. E ontem nós falamos exatamente sobre o vitimismo. A galera está aqui na tela. Bom dia, gente. Dá um tchauzinho se você estiver me ouvindo bem aí. Você criou a lista. Deixa eu ver. Quem ontem fez a lista daquilo que te faz vítima? Quem ontem criou a lista daquilo que te fazia vítima? Perdão, te fazia, não faz mais. Te fazia vítima. Se você não executou essa tarefa, vá lá e execute. Tiago, é tão rápido e parece tão bobo fazer uma lista. Presta atenção. Não é sobre fazer uma lista, é sobre você estar consciente daquilo que te paralisava, daquilo que te fazia vítima em várias situações. Anteontem nós falamos sobre escassez. Quero saber, quem colocou a nota de R$100 no pé aí? Está colocando no tênis e está andando e pisando nisso. Você vai ver como alguns drives vão ser instalados nesse novo momento. Então você vem todos os dias desconstruindo várias coisas para que você possa ir para uma próxima fase, um próximo nível. Não adianta apenas você consumir o conteúdo se você não aplicar. Você está consumindo, buscando conhecimento, e esse conhecimento está gerando entendimento. Esse entendimento você vai começar a discernir ele para aplicar. E quando você aplicar todos os dias aquilo que está sendo feito no dia, a pílula é tipo como se fosse um suplemento. Não é um remédio, é um suplemento que você tem que tomar todos os dias. Não adianta você chegar no sábado e falar, vou estudar tudo que tem para estudar hoje. Tome essa pílula todos os dias, tome esse suplemento todos os dias para que o seu corpo, o seu organismo, ele comece a se adequar a essa nova substância que você começa a receber todos os dias, a esse novo mindset, essa nova mentalidade. Então você que está aqui no Million Club, você que faz parte desse pelotão que mais prospera no país, entenda o seguinte: receba o conteúdo que o Marçal te entrega e já aplique ele na sua vida no dia. Por quê? Um dos grandes segredos daqueles que têm a mente próspera e têm realmente uma mente milionária é de testar e testar rápido todos os dias. Então aproveite para testar todas as tarefas. Vai lá, cria a lista, comece a ter consciência para isso, comece a executar as tarefas. Lembra aquele dia da necessidade de aprovação, mais ou menos 3 dias atrás, que você precisava criar uma lista de todas as pessoas que você bate continência? Você precisa olhar e você tinha que, se eu não me engano, escolher as 3. Você escolheu aquelas 3 pessoas para frustrar? Você colocou realmente isso em prática? Estou vendo aqui, meu amigo colocou ali, alguém escolheu, o Rafa falou que escolheu 5 pessoas, frustrou 5 pessoas. Olha só, não adianta você apenas receber o conteúdo e não colocar em prática. O dia é hoje de você pegar mais um drive, desconstruir mais um ponto na sua vida para você começar a prosperar. Fechou? Tamo juntos, ótima aula. E bora receber Pablo Marçal. E faça um excepcional dia. Tamo junto. Vocês estão ouvindo? Se estiver ouvindo, faz assim. Tá bom. Escreve aí nos comentários que tem alguma sala sem Zoom. E se tem sala sem Zoom, você sai. Sem Zoom não, alguma sala sem som. Tira, sai da sala, entra em outra e tá tudo certo. Fechou? Vamos nessa. Hoje é sabadão. Opa, hoje é segunda. Segunda é o quê? O que significa segunda? Segunda oportunidade que você tem, amigo. Deu certo. Você passou de ontem. Não sei se você já viu lá na minha terra. Lá na de vocês, lá em Porá, eles falam isso. Passou bem de ontem.
Você passou bem de ontem e está vivo hoje, então toca o terror. Hoje é dia de governar. Tem gente que quer ficar milionário, mas está dormindo essa hora. Aí ele fala, não, fui dormir mais tarde ontem. Dormiu, anota um código sobre dormir. Faça um pacto com o seu cérebro, com o seu ambiente e sempre acorde no mesmo horário por uma temporada. Se dormir mais tarde que o normal, você vai chegar na hora de deitar e falar para o seu cérebro, vai acordar do mesmo jeito no horário, porque você foi ignorante, você não respeitou o pacto. De vez em quando eu não respeito a questão do dormir, mas do levantar vai estar sempre no mesmo horário. É uma temporada. Eu não fico dormindo, eu não acordo, até se vocês quiserem aprender aí, eu não acordo o mesmo horário o ano inteiro, eu sempre vou picando. 4h50, aí baixa para 4h43, aí baixa para 4h29, aí depois sobe para 6. Aí você fala, então você não acorda todos os dias? Eu estava planejado para passar uma semana nos Estados Unidos acordando 7, 8 horas da manhã, por uma semana. Só que tem o Million Club, eu vou ter que acordar lá 4 horas da manhã do mesmo jeito. Falei, nossa, mas que falha que foi essa? Sempre que você, por uma temporada, 1 mês, 3 meses, 4 meses, o que eu estou te explicando é não fica com o mesmo horário travado o ano inteiro. Sempre vai mudando, vai baixando, vai aumentando, mas se você falar que vai acordar aquele horário, acorde. E dependendo da hora que você vai dormir, alguém fala, isso é ignorância mesmo, daqueles que querem prosperar. Se você acha ruim acordar cedo, durma cedo. Mas em todos os casos, se você faz parte do pelotão que acorda na madrugada, não abra mão de dormir depois do almoço, mesmo que você não consiga, repouse. Entre no quarto sem um celular, deixa tudo de lado e fica lá, nem que seja rolando, mas o corpo precisa de repouso. Se você quiser saber o que significa uma dormida depois do almoço, é um reset no coração, não é no cérebro, não. O cérebro ainda fica ligado. Não dá, às vezes não dá nem tempo de fazer um sono REM, só que o coração resetando vai mudar tudo. Hoje, nós vamos tratar uma chave negativa. Escreve aí. Chave negativa número 6. Essa chave negativa, quais são as características dela? Antes de contar qual chave é. Essa chave, ela faz uma pessoa nunca sair nem da cidade dela. Não, a pessoa que está com isso aí, não consegue abrir a empresa dela. Essa pessoa não consegue subir num palco. Essa pessoa não tem coragem de pensar de forma diferente. Essa pessoa, ela vive desconfiada de todo mundo. Essa é a bendita, já sabe o nome ou não? Essa é a chave negativa número 6. Alguém sabe aqui ou não? Vai falar nada não, só porque é sábado? Você, Enes Monteiro, está parecendo o Ray Charles com esse óculos escuro. Acho que a pessoa que tem o que você falou tem essa chave antes. O timidez é um desdobrar disso. Insegurança. Insegurança. É um bloqueio à insegurança e nós vamos tratar esse negócio. Interessante é que na palavra fala, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu acho lindo demais isso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque você ainda estava inseguro, você não é inseguro. Todo mundo escrevendo assim, e falando com a boquinha, que eu estou olhando a boquinha aí, hein? Estou olhando a boquinha. Fala assim, eu era inseguro. Como é que combate a insegurança? Confiança. O que a insegurança faz? A insegurança faz você ter um negócio chamado presunção. O que a insegurança faz? A insegurança faz você ter um negócio chamado presunção. O que é presunção? Você olha, passa, a pessoa não te dá atenção, você fica chateado porque ela não te deu atenção. Ela nem te viu. Não, viu sim, ela até cumprimentou, mas não parou.
ela estava ocupada. Tem um negócio de autoimagem, que depois que você trata a insegurança, a sua autoimagem vale mais. Pablo, o que você está falando? Vou te explicar. Você acha que ter autoestima bem definida é as pessoas aceitarem você? Não. Autoestima bem definida é, tá tudo bem não me aceitarem. Isso é autoestima bem definida. Porque se você acredita que as pessoas têm que te aceitar, você é inseguro. Mas se você já sabe que alguns não vão te aceitar e isso te faz bem, tá tudo bem. Então você é seguro. Perdão. Não troque insegurança por segurança, tá? Troque insegurança por confiança. Coloque aí, o contrário da insegurança na mente é confiança. Tá bom. Pablo, por que algumas pessoas vão à igreja e não confiam em Deus? Essa pergunta eu estou lançando aqui para quem está assistindo, presencialmente e online. Responde aí, por que algumas pessoas, mesmo religiosas, por uma década, não confiam em Deus? Responda. São inseguras, mas por quê? Parece que Deus está falhando com elas. Pega aquela cadeira que eu joguei no chão, ela não aguentou não? Não resistiu? A cadeira de ontem que eu taquei no chão? Passa bem, está internada. Hein? O que faz uma pessoa ir para a igreja 20 anos e não confiar em Deus? Hã? Não conheceram. Bom, então anota assim, ó, um religioso não tem resultado com Deus. O que gera confiança? Resultado. O que tira sua insegurança em qualquer assunto? Track record. O que é track record? Uma trilha gravada. Conhecimento é só o saber, Nésio. O track record é mais que o conhecimento, é a sabedoria. Quando você conhece, você é como se fosse aquela música, antes eu te conhecia, de ouvir falar, é de ouvir falar apenas, ou de imaginar. O conhecer tem que te levar para a experiência. Experiência em todos os casos, anota aí. Experiência em todos os casos vai te dar resultado. Não, mas a experiência foi negativa, resultado. Tem um negócio chamado lucro. Cadê o meu presidente? Não acordou hoje não? Liga para ele aí, o Sintra. Quem vai ligar? Liga para ele aí, fala bom dia, hoje é segunda. Em todos os casos, experiência vai te dar resultado. Aí a pessoa fala, não, mas a experiência foi negativa. Não, o resultado sempre é positivo em meio à experiência. Tem um negócio. Ontem eu estava deitado fazendo massagem e eu vi a forma que o Sintra falou o negócio, mexeu comigo. Lucro versus prejuízo. Olha isso aqui, lucro versus prejuízo. Fala assim comigo, lucro é igual a lucro e prejuízo é igual a lucro. Depende da cabeça que está falando. Como assim, moço? Pois é, você fez um negócio, deu errado, se você tem mentalidade de governo, o prejuízo é lucro. Porque você não precisa fazer isso mais. Ontem o Wendel Carvalho estava zoando da minha cara, né? Que toda vez que ele assiste os stories ou alguma coisa, ele fica esperando eu perder o negócio, a atividade, para falar a frase famosa. Eu nunca perco, ganho ou aprendo, né, Marcos Paulo? Estava zoando comigo lá. Sabe o que acontece? Lucro não é só quando entre a despesa e a receita sobra algo, não. Entre o saber e o fazer sobra resultado. Você aprendeu algo? Aprendi. Sempre é lucro. Fala assim, ó, o lucro e o prejuízo é lucro. Para aí, então. Mas tem como o lucro ser prejuízo? Tem, depende da mentalidade. Se ela for de escassez, o cara ganha um pouquinho, depois não ganha mais, ele engole todo o lucro na cabeça dele vira maldição. Olha que louco isso. É questão de mentalidade. Não, papo, vamos deixar o prejuízo chamar prejuízo mesmo? Não tem como, porque todo mundo que tem experiência, todo mundo que tem resultado está no lucro. Aprendeu. Como é bom, né, Marcos, aprender com alguns investimentos que não funcionaram. Quando você aprende, você está no lucro, porque você ganhou a capacidade que você não tinha.
Ah, mas eu perdi 300 mil reais, mas evitou você perder 30 milhões. Você tem que ver o tanto que o Marcos está cabreiro agora, depois de rodar em 300 mil no investimento. Ele vai estudar e fala, mano, assim, ó, tá top, mas por que ninguém compra isso? Mas por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ou seja, foi lucro para ele os 300 mil. Ele não fez uma faculdade gastando 300 mil, mas um negócio que ele fez, ele aplicou 300 mil e ganhou o lucro daquilo. O lucro, a sabedoria. Fala assim, sabedoria vai diminuir a minha insegurança. Ou seja, resultado bom e ruim vai diminuir a insegurança. Mas aqui está o detalhe, se a sua cabeça for de escravo, uma experiência negativa vai aumentar a sua insegurança. Olha que louco. Vamos ver se você lembra do que eu te falei. Fala assim, ó, ela suportou mesmo ou teve que fazer uma manutençãozinha? Tá meio mole. Fala assim comigo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então vamos trazer esse versículo agora para a linguagem de hoje. Ó, lucro e prejuízo são a mesma coisa. Vocês estão em casa, repete aí, lucro e prejuízo são as mesmas coisas. Aí você fala, não, prejuízo e lucro é a mesma coisa e lucro e prejuízo é a mesma coisa. Significa o quê? Essa pessoa fez. Pessoa fez? Parabéns. Insegurança dela vai baixando. Aonde que a insegurança nos pega? A pessoa que mais instala insegurança numa pessoa, você sabe quem é? É um pai ou uma mãe? A mãe. A mãe é a pessoa que mais instala insegurança na pessoa. Alguém quer chutar o motivo ou não? Amigo, imagina. Ela era sua armadura do Transformers. Ela era o Dragonzord do Power Ranger. Ela é a armadura de ouro do Cavaleiro do Zodíaco. Tem isso do Cavaleiro do Zodíaco? Uma vez eu vi em algum lugar que tinha aí. Ela é a sua nave-mãe. Aí você sai de dentro dela. Imagina o olhar dela para você. Eu quero que você entenda isso, para você ter compaixão com ela. E esse final de semana nós vamos resolver muita coisa com a mãezinha. Escassez vem de quem? Do pai. O pai tem obrigação de sair de casa, trocar a vida dele para trazer recursos para vocês. Então ele sempre te olha com o olhar de escassez. É escassez de tempo? É escassez, porque é a missão dele e da mãe, proteger o filho. Talvez você não saiba, mas uma mãe, o filho, né, pequeno, até os 6 anos de idade, pensa que é um com a mãe. Vocês sabem disso ou não? Na psicologia, a criança até 4 anos de idade, ela não entende sobre masculinidade ou feminilidade, não entende. Ele acha que é um com a mãe dele ainda. E tem um romper no cérebro quando fecha o primeiro setênio. Quando a criança faz 7 anos, ela vira as costas para a mãe. Principalmente o macho. E tudo é o pai. A mãe é uma nave, certo? Por que a sua mãe instalou insegurança em você? Porque é difícil para ela ver algo assombrosamente sem explicação saindo de dentro dela, ficando 9 meses dentro dela. Quando sai, o olhar dela é assim, ó, my precious. Você não pode morrer, você não pode cair, você não pode. Você imagina a frequência que essa senhora aplicou e exerceu sobre a sua alma, sobre o seu corpo, sobre o seu espírito. Aí você fala, foi a melhor coisa do mundo. Foi mesmo. Começa com a insegurança no nível lá em cima e vai tirando ao longo do tempo para chegar uma hora para te empurrar na vida. Só que vocês não receberam o empurrão. Não receberam o empurrão. E é por isso que são inseguros até hoje. Tem gente que se resolveu quebrando a cara, entendendo que lucro e prejuízo é a mesma coisa. Fiz, tive resultado, aumentou meu nível de confiança. Agora nós estamos indo na raiz de toda insegurança. Sua mãe. Pablo, eu não tive mãe, mais insegura ainda. Pablo, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A minha mãe, ela é a melhor conselheira que eu tenho. Eu não abro mão dela. 100% dos conselhos que ela me dá é o contrário que acontece na minha vida. Minha mãe falou, não compra esse Jetta. Presta atenção. Não compra esse Jetta da Volkswagen.
Isso vai te custar caro. Fui dar um apartamento para ela, não faça isso. Vai cuidar da sua vida, vai comprar seu apartamento. Eu comprei para minha mãe o apartamento dela primeiro, antes de comprar um para mim. Eu morava de aluguel com a Carol, num apartamento de 56 metros quadrados, e eu senti no meu coração, eu preciso desconectar da minha mãe e eu preciso fazer ela prosperar primeiro. Claro que eu prosperei primeiro, porque eu arrumei o dinheiro para comprar um apartamento para ela. E aquilo foi tampando lacunas na minha vida. Porque eu que sustentava, minha mãe e minha irmã. E depois que eu coloquei alguns ativos na mão delas, elas não precisam mais desse sustentar. Ó, é muito difícil você achar a raiz das coisas. Você fica levando e arrastando e empurrando essas pequenas besteirinhas. Só que todo dia aqui no Million Club nós vamos tirando essas coisinhas. A sua mãe, ela é um espírito enviado da parte de Deus para te proteger, mas para te treinar e para te fazer confiante. A maioria das mães não entendem a parte final do negócio. Protege até o último dia. Logo, não criam homens nem mulheres. Entregam para a sociedade meninos mimados e que morrem de medo e que a adolescência deles vai acabar aos 30 anos de idade. Vocês entenderam ou não? Vão ficar com raiva da mãe agora? Não. Alguém deu essa instrução para ela? Sabe o que eu mais gosto sobre instrução? É que, por exemplo, o urso fica hibernado por vários meses, come pra caramba, junta alimento e fica hibernado, guardado dentro da toca. Mas ninguém deu essa aula para ele. Deu sim. A mãe dele mostrou para ele como é que faz. Ele não foi para a escola, não tinha live todo dia, nem tira Million Club para ele achar o cardume de salmão. Não sei se você sabe, eles sabem quando os cardumes começam a subir, trocar de água salgada para doce. E aí, quando eles ficam encurralados, o urso entra lá e deita e rola. Sim, tinha uma mãe que ensinou a caçar. Pablo, você está ficando louco, o que você está falando? No reino animal é a mãe que ensina a caçar. Vocês sabem disso ou não? Não é o leão que caça. Então o animal tem instrução, ele ganha segurança da própria mãe. Só que os animais, os filhos do Darwin, que é filho de macaco, que é traduzido em ser humano, na cabeça desse povo, eles não são treinados para serem seguros. A mãe continua na mentalidade de segurança, até esse menino ficar com 20. O que a minha mãe fazia? Ela sempre falava para mim, isso não vai funcionar. E eu sentia no meu coração, por isso que eu vou fazer. Respeito de verdade o que a minha mãe fala. E eu tenho certeza que acontece o contrário. Ano passado eu voando lá para o norte do país, chegando quase na Venezuela, minha mãe no telefone fala assim para mim, eu tenho que te contar um negócio. Você vai, não sei explicar como, mas você vai vencer essa presidência do Brasil esse ano. Aí eu olhei para o telefone, deu vontade de ir embora para casa. Porque minha mãe nunca fala que eu vou fazer um grande feito, ela nunca fez isso. Estou falando sério, quando ela falou isso, eu olhei para o telefone e falei, ninguém tem a capacidade de fazer eu ganhar esse negócio. Porque o que a minha mãezinha fala, acontece sempre ao contrário. Aí alguém fala, tem que parar de ouvir sua mãe. Como? Ela é quase uma vidente. Ela falhou algumas vezes. Em 99% dos casos, ela acertou. Tudo que ela falou que era grande demais, eu fui lá e ficou pequeno. Você tem que entender que seus pais não têm a mesma energia que você. Eles não querem ir aonde o seu coração manda. Eles não vão adaptar como você nessa tecnologia. Pelo contrário, vários vão repudiar isso. Por isso você precisa se desprender, que a insegurança ela vai te dar menos resultado. Anota uma palavra aí que você precisa de... Não sei como que eu explico isso para vocês. Num sábado de manhã, que era para você estar na cama. Anota aí. Para zerar a insegurança tem que ser... Não sei como que eu falo. Será que eu falo do jeito que tem que falar mesmo? Tem que ser irresponsável. Eu vou explicar para vocês. A responsabilidade tem que dormir muito. Os responsáveis dormem, de fato, 8 horas por dia. Os responsáveis não têm coragem de fazer alavancagem com dinheiro. Os responsáveis não fazem nada para desagradar os outros. Os responsáveis, eles
Eles não conseguem nem vender caro o negócio. O que é um irresponsável? É aquele que acredita em coisas impossíveis. Um atleta olímpico que colocou a medalha de ouro no peito, ele é responsável ou irresponsável? Nunca um atleta medalhista de ouro foi responsável. Nunca. É muito ruim falar isso para o cidadão comum, porque ele entende que irresponsabilidade é pegar um carro e pôr 200 por hora na Castelo Branco. Não falei isso. Isso aí chama idiotice. Isso aí chama risco de ruína. O irresponsável, você vai anotar o cara que vem na minha cabeça quando eu lembro de irresponsabilidade. Anota aí. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Como eu virei piloto de corrida, aí alguém fala, não, você está. Não, eu sou. Não é da corrida de carro, da corrida da vida. Só que eu também piloto carro lá na Mercedes-Benz e depois que eu voltar dos Estados Unidos, eu acredito que eu vou correr na Porsche Cup. Aquele Ayrton Senna começou a destravar tanta coisa, mas tanta coisa. Ele se sentiu muito diminuído uma vez num campeonato de kart. Nesse campeonato de kart, choveu. Quando choveu, Ayrton, que estava dominando, foi caindo para segundo, para terceiro, para quarto, para quinto e terminou a prova em último. Eu tenho muitos dados, eu coletei muita informação do Ayrton Senna. O Ayrton Senna perdeu, se sentiu arrasado. O que ele fazia aqui em São Paulo? Quando chovia, Ayrton Senna ia sozinho para o cartódromo. Ninguém quer. Nésio que é bom para caramba, já fez um grande slam no campeonato, Nésio. Nós corremos num campeonato e só tinha campeões no campeonato. O Nésio fez um grande slam no kart. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Viu? Aquele dia eu pensei que você era o Ayrton Senna, reencarnado. O que é grande slam? No treino, sai em primeiro na pole position, lidera a prova inteira e ganha. Esse negócio é difícil fazer no kart, ainda mais com um monte de gente que é bom de corrida. Sabe o que acontece? O Ayrton Senna, ele toda vez que chovia ia para o cartódromo me pedia para pegar o kart. E aí que está o detalhe, condições diferentes, pilotagem diferente. Se você andar, isso aqui você vai levar para a sua vida, se você pilotar na chuva, em cima do traçado, do seco, vira sabonete a estrada, a pista. Então nós precisamos de fazer outro traçado. Se o traçado normal no seco é por fora, nós vamos fazer por dentro. Mas aí que está o grande lance. Quando você vai fazer a curva, você precisa cortar a pista como se fosse um X. E aí o que aconteceu? O Ayrton, pela insegurança dele na pista, ficou em último. Ele era muito bom no seco e faltou ele ser irresponsável, né? Tocar o terror com a maior pressão do mundo na chuva. Ele foi treinar todas as vezes que chovia, ele pegava, ia no cartódromo e pilotava sozinho. O que o Ayrton Senna já fez? O Ayrton Senna, na chuva, ele é conhecido, um dos apelidos dele é Rei de Mônaco, Rei da Chuva. Aquilo que era a insegurança, olha o meu braço, o jeito que fica. Acho essa história massa demais. O Ayrton Senna é o único cara no Principado de Mônaco que todo mundo, todos os militares lá fazem assim para ele, ó. Chamam ele de rei. A velocidade que ele pilotava na chuva, dentro de Mônaco, era assustadora. O Ayrton Senna é o único piloto que deu volta em todo mundo na Fórmula 1. Foi que dia? Na chuva. Espera aí. Como que pode um cara que perdeu uma corrida na chuva, no kart, ficar para trás, virar o cara mais respeitado do mundo, na principal divisão de automobilismo do mundo, dar uma volta em todo mundo? Como que dá uma volta na Fórmula 1 em todo mundo? Né? Você é piloto, na Fórmula 1, pelo amor de Deus. Os carros antes eram muito parecidos. E o Ayrton Senna, do jeito que ele ficou irresponsável, só que ele ganhou experiência. Eu não falo para você ser irresponsável sem resultado. Tem que ter o mínimo para ir subindo. Alguém entende, beleza, eu vou sair da aula hoje e vou ser irresponsável, vou fazer um empréstimo de 1 bilhão. Não dá coisa de tomar emprestado nem 100 mil, moço, pro seu negócio. O que você já fez? Primeiro, ninguém vai liberar dinheiro para você. O que nós estamos tratando hoje? Sua mãe te protegeu demais. Se seu pai foi emasculado, aí você exponencializa a insegurança.
Porque o que tira a insegurança de uma pessoa é ter governo dentro de casa, fazer você ter seus próprios resultados. Ontem eu estava assistindo um vídeo meu que estourou no TikTok, no Instagram. O Marcos estava presente no vídeo, mas eu contando a história. Meu filho chegou, estava eu e o Marcos reunidos, ele falou, papai, estou com fome, eu não trouxe lanche. Eu falei, bom demais, se vira. O Marcos olhou, aí o olhinho dele encheu d'água. Ele ficou emocionado de ver eu falando isso para ele. Tipo, é uma comida. Eu falei, cara, seus amigos, na época a escola era aqui no prédio, e os amigos dele trazem lanche. Eu falei, cara, troca ideia com cada um te dá uma parte, depois você faz entrega para eles, traz a mais no outro dia. Aí ele olhou para mim indignado, assim, ele não estava acreditando. Eu falei, e se eu não tivesse mais aqui, como é que você ia resolver isso? E se não fosse o papai, como é que você resolveria? Aí o Marcos viu. Essa parte eu não contei no vídeo. Eu tirei minha carteira e mostrei. Tinha uns R$1.500. Falei, se você quiser ser um cara que tudo o papai resolve, saca o dinheiro aqui e resolve. Aí fiquei olhando para ele, fechei a carteira. Fechei a carteira? Não, minha carteira não é de fechar, só fiz assim. Agora, vai lá e dá o seu melhor. Arruma um jeito de comer. Aí o Marcos ficou olhando. Ele saiu. Por que ele me pediu? Porque ele esqueceu realmente a lancheira e ele não trouxe a carteira. Ele tem carteira, tem cartão, tem conta no banco. Ele volta. Eu falei, e aí? Ele volta rapidão, né? Comendo o lanche dele. Eu falei, o que você fez? Eu falei que eu esqueci a carteira e amanhã eu pago. Eu falei, só isso? Pablo, o que você estava tirando dele? A insegurança. O Lourenço tem 9 anos. Com 2 anos de idade, ele falou, eu quero pamonha. Aí eu falei, como é que você quer? Pamonha. Fala aí, entra aí dentro do carro, vamos ali buscar. Cheguei na pamonharia, ele com 2 anos. Dei R$20 na mão dele e falei, se você quer pamonha, ali é a pamonharia. Entra lá e volta com ela. Não! 2 anos. Não! 2 anos, desse tamanhozinho. Eu tenho um vídeo. Ele catou a nota, olhou para mim e foi. É pamonha? É, pamonha. E ele foi, bebezinho. Chegou na senhora, ela não chegou no balcão, ele não viu ninguém no balcão e foi entrando dentro da cozinha da pamonharia. E falou, pamonha, a mulher, meu Deus, o que é isso? Aí ela pôs R$20 de pamonha na mão dele, de sal, e não teve coragem de entregar para ele, estava muito quente, né? Ele voltou olhando assim para mim, ó. Aí a Carol, como que você fez isso? Cuidado com esse menino. Desde pequeno está sendo treinado para governar. Aí ele sempre fala para mim, papai, eu quero tal coisa. Eu falei, está perguntando para quê? Vai lá e faz. Véio. Não, eu queria que o senhor pedisse. Eu pedi, você vai ficar sem, cara. O que é o negócio? Está certo a mãe ter esse nível de insegurança com o filho, só que precisa ir passando handover para o filho. Se você não destreinar essa proteção, logo ele vai ficar sem... Olha qual que é o comportamento do homem. Vários de vocês agora, alguém explodir no cérebro aí, o que vai acontecer com vocês, homens? Acredite, mulheres, esse não é um treinamento de homens, tá? Isso é um treinamento de família. Sempre que tiver alguma coisa aí, se tiver com o marido do lado, o negócio que eu estiver falando for para ele, você mete a cotovelada nele, do jeito que você já faz quando você está bravo. Isso é um treinamento de família. Quantos homens nessa tela aqui, quando tiveram problema com a esposa ou com a namorada, a primeira vontade que deu foi voltar para a casa da mãe? Levanta a mão, você é homem. Está vendo aqui o que está acontecendo? Por que está levantando a mão? Porque não teve handover. Anota o que é handover. Handover é passagem de bastão. É H que escreve handover. Do jeito que você está ouvindo mesmo, com H, handover. Sua mãe não passou o bastão, seu pai não passou o bastão. Aí você fala, que dia que é que eles passam? Se o seu pai não marcou a data para passar, como um judeu faz, o judeu passa o bastão para o homem aos 12 e para a mulher aos 15. Cadê o judeu? Não está aí não? Liga para o judeu aí, cadê ele? Esse pessoal não sabe. É judeu, né? No sábado não pode, né? A mulher é aos 15. É o Bar Mitzvah e Bar Baraká. 12 e 15. Homem aos 12 anos tem um evento judaico. Vamos lá. Agora você cuida de sua vida. 12 anos de idade, Bar Mitzvah. E a menina é Bar Baraká. Faz o Bar Baraká. Fala, filho, agora a cabeça amadureceu.
Aqui no Brasil tem uma notícia. Entra na notícia aí, coloca no telão para mim. A adolescência agora, segundo os especialistas, vai aos 24 anos de idade. Mas se tiver alguém lá em casa com 24 anos de idade, eu não sei como é que eu vou olhar no espelho. 24 anos de idade, meus filhos vão estar com 4 filhos cada um. Não sei se vocês sabem, tem um prêmio. Quem tiver mais filho que eu antes dos meus 34 anos de idade, ganha $1 milhão. É um Bolsa Família que eu criei. E eles ficam me atormentando. Ó, quando a gente tiver esses filhos, o dólar vai valer R$10. Eu falei, por isso que eu já pus tudo em dólar. Vou pagar lá fora, não vou pagar aqui não. Vou pagar com prazer. Pode pôr aí, pesquisa de adolescente, 24 anos de idade. Por que eles estão fazendo isso? Eles querem desmontar as famílias. Um adolescente de 24, que dia que esse cara vai virar homem? Com 40. Com 40 ele tem tanta mania e tanta insegurança que ele não consegue arrumar uma pessoa. Ah, mãe, vamos ficar junto, mãe! Mãe! Você viu que os homens levantaram as mãos, que quando tiveram problemas com mulheres, o problema deles é resolvido e voltando para a casa da mãe. Homens, falam assim comigo, voltar para a mamãe, nunca mais. Fala assim, um homem de verdade nunca mais volta para a casa da mãe. Essa casa não é sua mais. Agora, homens e mulheres, escrevam assim, eu sei que dói, mas nós vamos mudar, estamos aqui para ficar rico, em todos os sentidos, espiritual, almático e físico. Levanta a mão se é isso que vocês estão querendo, é isso ainda? Levanta a mão. Então, anota aí. Minha mãe e meu pai são meus parentes. Como assim? Não entendi. Eles não são sua família mais. Credo, Pablo. Chegando no Dia das Mães, você está querendo falar isso? Para você está tudo bem. Imagina sua mãe ouvir isso sábado de manhã. Um dia antes do Dia das Mães. Fica só para você. São 3 famílias. Onde você foi gerado, a que você juntou com seu cônjuge e as famílias que vocês estão treinando. Família número 1, poderosa, que é a família sua, do seu pai, da sua mãe. Uma família só, é onde você foi treinado. Anota aí quem não sabe, você precisa ressignificar. Vou te dar um código de cada família. A família 1 você precisa ressignificar. Não tem jeito, tem que ressignificar, senão você vai te amarrar. O que eu faço com essa família depois de ressignificar? Desconecto dela. Olha aqui, ó. Olha o nome da área no G1 onde está essa notícia. Bem-estar. Imagina. A adolescência agora vai até os 24 anos de idade, não só até os 19, defendem os cientistas, que nem ficam em casa para cuidar dos filhos. Você acha que é o cientista? Eu vou fazer a mesma coisa que eu faço com a Coca-Cola, assim, ó. Na hora que acabar a adolescência aos 24 anos de idade, o maior case que essa criança ainda vai poder fazer é trabalhar no McDonald's. O maior case de vida do adolescente com 24 anos de idade. E aí, vocês estão assistindo esse negócio? Vocês não ficam enojados de ver que cientistas gastam um tubo de ensaio, ou a ciência, ou uma pesquisa por amostragem de qualidade da raça humana para falar que a adolescência é até os 24 anos de idade? Vou contar para vocês o que é de fato. Atrasar o governo de uma pessoa é destruir o seio familiar da próxima família. Você tem que saber disso, que é um golpe. Não tem nada para esse cientista ficar fazendo, não. Agora é 24. Não, eu queria parar a aula agora e vomitar. Judeu, povo mais próspero da terra, 12 anos de idade, bar mitzvah, tchau, bora. Civilizações todas orientais, anota isso aí para você pesquisar, nem tem adolescência, só para você saber. A adolescência é um intervalo para enganar a mente dos filhos do Ocidente. Anota aí. A adolescência é um lapso temporal para destruir a mente dos filhos do Ocidente. Esse papinho de adolescência, não, se divirta, brinque. Alguém me falou uma vez, você perdeu sua infância, Marçal. Você é adulto desde os 12, graças a Deus. Uma criança esses dias veio aqui numa palestra, outro vídeo que viralizou, o povo está me xingando tudo. Criança tem que ser criança.
Então tá. Eu brinquei muito, só que foi até os 12. Dos 12 para frente foi só pau na máquina. Nunca eu fiquei com pessoas da mesma idade, sempre com gente mais velha que eu, sempre. Sabe o que aconteceu? Eu realmente não tive adolescência. Eu não namorei, fiz nada desses treinos, nada. Não ia em festa, nada, só estudava. Só que hoje é o seguinte, eu quero saltar de paraquedas. Olho para o avião e falo, eu acho que eu quero um avião para saltar de paraquedas. Ontem o Marcos estava comigo, eu estava no meu helicóptero, eu pilotando, indo jantar. Isso é uma brincadeira que você nunca vai ter na sua adolescência. Eu olho para uma Ferrari e falo, manda 2 dessas aqui para mim. Né? Uma, né? Não, uma já foi. O que você está falando? A vida inteira você tem que contabilizar ela como uma. E o mais rápido que você puder crescer para você governar, vai mudar tudo o jogo. Imagina, enquanto eles estão do outro lado esticando a adolescência, você está fazendo o seu filho ter responsabilidade igual o judeu faz. Isso acabaria com a insegurança. Imagina a segurança de um menino e uma menina aos 24 anos saindo de casa para ir para a guerra. O dia que você for a Israel, o Nézio e o Thiago Rocha vão agora, você vai assustar que em alguns lugares você vai ver adolescentes de 14, 15 anos com metralhadoras AK-47 penduradas assim, a tira-colo. E você vai morrer de medo. E eles andam de boa, desse jeito assim, com as metralhadoras. Aí você não dá conta de ficar perto. Você fala, mas esse menino vai endoidar. Que menino, rapaz, que ele é homem de guerra. Foi treinado para ser homem de guerra. Está prontinho para ir para o combate. Só que tem a cabeça boa. O que eu quero que vocês entendam? A insegurança vai fazer vocês sempre diminuírem a potência daquilo que Deus colocou dentro de vocês. A insegurança, você sempre vai ficar pensando, o que estão achando de mim? Pablo, mas isso aí parece mais necessidade de aprovação. Imagina você com essas duas juntas, então. O grande lance, que eu quero que você entenda, é que a insegurança tirou todos os melhores resultados que vocês deveriam ter e não têm hoje. Respire bem fundo agora. Respira fundo. Fecha os olhos. Fala com toda a pureza do seu coração. Eu não quero arrumar treta com você e sua mãe, não, mas fala assim, ó. Hoje eu vou me resolver em relação à minha mãe. Eu quero que você mentalize, porque se seu pai não foi presente, ou fugiu de casa, ou você não conhece ele, e se ele teve presente, ele não interagiu devidamente, você era inseguro até ontem por causa disso. Fala assim, eu não vou depender do meu pai terrestre. Eu vou me linkar direto ao Pai eterno. Respira fundo. Começa a ver a cena da sua mãe num jardim e começa a amar cada detalhe dela, as limitações dela, o coração dela. Vocês que não estão conseguindo, por às vezes, ter raiva ou rancor da mãe, só libera a sua mãe agora. Um dia eu ouvi uma história que a minha mãe se perdeu numa cidade interior que tinha só 4 ruas, ela se perdeu. E eu fiquei imaginando o nível de instrução que ela tinha para se perder numa cidade com 4 ruas. E eu tive muita compaixão dela. A minha mãe, ela saiu de casa porque não aguentava os irmãos dela. E eu tive muita compaixão disso. Minha mãe casou com 2 homens, os 2 traíram ela. Eu tive muita compaixão dela. Minha mãe deu o melhor para mim. Minha mãe divorciou do meu pai aos 6 anos de idade, quando eu tinha 6 anos. E eu não tenho nenhuma memória positiva dela com meu pai. Eu entendo tudo que ela fez para me proteger.
Eu entendo absolutamente tudo que ela fez. E por entender cada coisa dela, cada limitação dela, eu consigo amá-la ainda mais. Mas teve um dia que eu cheguei nela e falei: obrigado por tudo. A senhora não é a mulher mais importante da minha vida. Eu virei homem e a mulher mais importante da minha vida agora é a Carol. Esse dia foi muito difícil, mas eu senti uma armadura de titânio em cima da armadura que eu já tinha como pessoa. Foi uma das coisas mais tristes da minha vida ter que falar isso para ela. Talvez tenha sido a mais triste de todas para ela. Mas um homem e uma mulher precisam desconectar dos seus pais, porque essa é a sabedoria divina, essa é a sabedoria multimilenar que está em Gênesis. Essa foi a instrução que o próprio Deus deu. Deixará pai e mãe e se tornará uma só carne. Uma só carne significa produto genético, ter filho. A raiz de toda insegurança que você tem está na relação que você tem com a sua mãe e com o seu pai. Sua mãe vem primeiro. Se a sua mãe é muito dura, às vezes ela teve que fazer o papel dela e do seu pai. Perdoa ela. Ela deu o melhor que ela tinha. Às vezes, ao longo da caminhada, nós observamos algumas mães que parecem melhor que a gente. Nós merecemos a mãe que nós temos. Nós temos é que honrá-la e aceitar. Ela deu o melhor que ela podia. Não repudie sua mãe, porque senão você vai quebrar o primeiro princípio, o primeiro mandamento de Deus com promessa. Honrar pai e mãe. Quebrar esse princípio vai diminuir sua longevidade, seu tempo de governo na terra. Quebrar esse princípio, a outra asa desse princípio é prosperidade. Não brinque com isso. Aceita. Honrar é aceitar como a pessoa é. É colocar numa posição de honra, mesmo não concordando. Ela veio primeiro. Ela é sua fábrica. Ela é sua nave mãe. Só tem um detalhe. Você ficou maior que ela. E esquece a nave agora. Não dá para entrar mais. Só honra que foi a nave que te trouxe aqui na terra. Eu quero que você mentalize isso. Sua mãe foi a sua nave. Só que você era pequeno quando entrou nessa nave. E quando você começou a ficar grande, a própria nave te expulsou para a terra. Honre a nave para sempre. Não diminua a nave, foi de lá que você saiu. Fala assim: hoje, respira, eu trato a raiz da minha insegurança. Eu abro a minha mente e o meu coração para ter novas experiências, para ter novos resultados, para governar e para dar resultado que a minha mãe nunca teve. Respira. Fala assim: eu nunca mais levarei problema para os meus pais. Fala assim: eu vou deixar minha mãe em paz. Eu vou prosperar. Fala assim: eu vou dar coisas para os meus pais que eles jamais conseguiriam. Começa a sentir uma energia dentro de você agora, como se tivesse tirando tapumes ou placas de madeira das janelas da sua casa. Estava tudo escuro. Tinha tapume até na janela. A insegurança era tanta que você tampou tudo, como se viesse um tornado, mas não tem esse tornado. Sua mãe falou isso. O mundo é mau, meu filho, toma muito cuidado com ele. A frase nova no seu coração é: o mundo está mal porque pessoas boas como você pararam de reproduzir. Cada dia tem seu mal, Jesus fala. Cuida de cada dia, um de cada vez. Um de cada vez.
Para que a insegurança? Para que a pressa se o futuro é a morte? Não ande apressado. Se você conseguisse avançar no tempo, o máximo que você conseguiria é estar mais perto da sua morte do que no tempo normal. Para que a pressa se o futuro é a morte? Por que você não se diverte se a vida é uma aventura e ninguém vai sair vivo dela? Por que te importa tanto a morte se morrer é Cristo e viver é lucro? Se morrer é lucro e viver é Cristo. Por que você importa tanto com isso? Por que você tem tanto medo? Fala com a sua boca assim, a vida é uma aventura. Ninguém vai sair vivo dela. A pior morte que existe é a que você está morto, só que você continua respirando. Essa é a pior que existe. Na palavra fala para você não ter medo da morte que o homem pode provocar. Tenha pavor daquela que Deus, a segunda morte, é o único que pode tocar. Seus drives estão sendo atualizados agora. A vida é uma aventura, você precisa curtir ela, ela é muito boa. A insegurança agora está ficando para trás. Você que não corria, por exemplo, 5 quilômetros, você era muito seguro. Você olha para trás, aquele corpo obeso vai ficando para trás. Aquela pessoa lenta vai ficando para trás, porque você ficou seguro agora, você aprendeu a correr com técnica. Começa a olhar para trás agora e ver aquela pessoa insegura. Você que já abriu sua empresa, está apavorado, você achou que era só abrir empresa e ia funcionar. Você que entrou num casamento e está apavorado, porque é a pior experiência que você está tendo até hoje. Está apavorado porque entrou inseguro. Você que pegou um dinheiro para investir e quebrou. Você está apavorado pensando em investimentos não prestam. Você, mulher, que casou, namorou com canalhas. Você acha que homens não prestam, porque você é insegura nessa matéria, não aprofundou o suficiente, entregou seu coração para quem queria pegar só na sua bunda. Esse é o problema da insegurança. Ela vai te custar muito caro. E quando você tiver o primeiro fracasso, a primeira decepção na sua vida, você vai culpar aquilo que aconteceu e não a sua experiência, e não o seu aprofundar no assunto, e não o seu governo no assunto. Algo novo está acontecendo dentro de você. Você está se posicionando de forma poderosa aí dentro. Você não tem medo de quebrar a cara. Mas sempre que possível, estude antes. Antes de construir uma torre, Jesus falou, senta e faça as contas. Isso vai te curar agora. Não é porque você não pode construir sem fé. É porque você precisa saber a parte de Deus na construção. Eu não sei se entendeu o que eu falei. O Senhor fala o seguinte, quando você vai construir uma torre, senta e faça as contas. Aquele que produz milagre, multiplica pão e peixe, mandou você fazer conta. Você sabe por quê? Descubra aquilo que vem da sua capacidade, daquilo que vem das suas possibilidades. E aquilo que você não der conta de fazer, coloca na conta dele. Ele vai fazer. E o Senhor fala para você fazer conta, não é para você começar depois de arrumar todo o recurso, é comece, mas saiba o tamanho da empreitada. É isso que ele está falando. Sempre que possível, faça as contas antes de sair. Nunca pare pela falta de recurso. O recurso vem no caminho. Isso está curando a sua insegurança agora. Vocês foram programados para sair só depois do como. Saia depois do motivo. O como vem no percurso. Alguns de vocês começaram a corrida a pé. Hoje estão de bicicleta. Na próxima fase vão estar de avião. Não espere o avião para você começar a corrida. O avião só vai aparecer no percurso. Fala assim, eu estou aberto. Para levar prejuízos. Só que prejuízo na vida de um governante é lucro. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é o chamado segundo o propósito. Fala assim, eu libero perdão na vida dos meus pais. E principalmente pela minha mãe. Ela foi muito insegura comigo. Mas eu consigo agora sentir no meu coração
a vontade dela de me proteger. Fala assim, nunca uma equipe de segurança, uma escolta da Polícia Federal, nem da SWAT, me olharão com tanta ternura e me protegerão como essa mulher me protegeu. Ela me protegeu mais na alma dela do que fisicamente. Mas hoje eu desconecto disso. Eu quero que minha mãe durma sem pensar em mim, porque eu vou prosperar muito e vou abençoá-la. E vou abençoar meu pai. E vou abençoar meus irmãos. E vou abençoar minha geração. Respira fundo. Você foi treinado por eles, inclusive, a dar a sua vida inteira para você ter uma aposentadoria. Não dá para confiar nisso. Se esse país quebrar como a Venezuela, você vai passar fome. O problema da insegurança é que quando ela está na mesa, a ousadia não assenta nem no chão próximo a ela. Ela não entra nem na sala de jantar. Começa a enxergar agora a ousadia tomando posse da cabeceira da mesa e a insegurança saindo. Os dois não ficam no mesmo ambiente. A ousadia e a insegurança nunca se sentaram na mesma mesa. A ousadia tem tanta pressão, tem tanta energia, que uma das duas tem que ficar no ambiente. As duas nunca ficaram juntas. E agora a insegurança começa a ir embora. Você não sabe explicar uma energia que está crescendo dentro de você. Na mesa da ousadia, os seus convidados são todos ousados. Mudou os convidados. Na mesa da insegurança está sua amiga, está há 40 anos no mesmo emprego. Quando ela vê que a insegurança está saindo, ela sai correndo da mesa. Na insegurança estava a estabilidade. E ela falava, sempre o pé no chão. Não faça contas maiores do que as receitas. Esquece geração de valor. Como a ousadia tomou o salão, se direcionou para a cadeira principal. Todos correram dessa mesa. Veja isso com a sua mente. Olha quem está sentando na mesa à sua direita. Vira a sua cabeça mecanicamente. A geração de valor sentou. A ousadia começou a trazer os seus convidados. A geração de valor sentou à sua direita. À sua esquerda, sentou o branding. Você vai investir na sua imagem. Os convidados da ousadia começaram a sentar um a um. Tira o chapéu para esse convidado que está entrando agora. A intrepidez entrou no salão. Você fala poderosamente, olha esse convidado chegando agora. A presença de comando sentou na mesa. Olha quem está sentado na mesa agora. Resultados extraordinários. Olha quem está sentado na mesa agora. A exponencialidade sentou. Tudo porque a ousadia assumiu o comando dessa reunião. Quem sentou na mesa agora foi a disrupção. Quem sentou na mesa agora foi a fé. Quem sentou na mesa agora foi a ação. Essa é a mesa, esse é o banquete que todo governante tem todos os dias da sua vida. Olha quem sentou à mesa agora, a repetição, a progressão, a disciplina sentou na mesa. Os princípios sentaram à mesa. Que mesa é essa? Essa não é a mesa dos seguros, essa é a mesa dos governantes. E vocês estão brindando agora
E o interessante é que a cada novo resultado, ninguém na mesa sabe responder quem foi que gerou. Mas todos levantam uma taça de vinho falando, fomos nós. Graças à ousadia que nos lidera. Que vida é essa? Quem é você aí? Nenhum dos seus amigos consegue explicar, nem você consegue explicar. Mas uma coisa você lembra, a insegurança bateu em retirada. O medo foi embora. Todas as chaves negativas que estavam sendo tratadas nesse programa, todas foram embora. Que mesa é essa? Fala com a sua boca assim, que mesa é essa? Talvez você esteja procurando sentar com os famosos. Prazer, esses são os famosos que faltam na sua vida. Talvez sentar na mesa com 30 famosos, só vai te fazer ficar pequeno. Mas sentar na mesa com esses aqui, os verdadeiros famosos da sua alma, eles vão mudar completamente o jogo da sua vida. Que mesa é essa? O convidado que chega por último, só a presença dele vai te deixar assustado agora. É a convidada mais poderosa de todas. Ela sempre chega por último. A sabedoria acaba de chegar e ela senta na outra cabeceira da mesa. E a ousadia passa o comando para ela. E ela fala, o fim é melhor que o começo. E ela fala assim, eu estava esperando vocês se assentarem à mesa. Eu sou a última a sentar na mesa. Sua sorte mudou agora. Até a sorte está encabulada de ver a sabedoria chegando. A sorte sempre fica encabulada porque todo derrotado acha que só tem ela na mesa. Até a sorte, quando vê a sabedoria, fica entusiasmada, encabulada. Que mesa é essa? Eu não sei se você sentiu a energia que eu senti aqui. Eu fiquei abalado de ver essa cena. Esse é o banquete das consequências. Se você se curar dessas chaves negativas, a consequência vai ser uma vida de governo, uma vida de riqueza, de sabedoria, de prosperidade, de ousadia, de geração de valor, de criatividade. Olha a criatividade. Parece um tagarela aí. Não para de criar coisas na mesa. Sua criatividade está liberada agora. Você não importa se vão te repudiar. Sempre os criativos são ridículos no seu tempo, mas quando o resultado vem, olha para o resultado agora dando gargalhada. O resultado está falando, eu falei que isso existia. E todos começam a rir, brindando juntos na mesa do banquete das consequências. Ai, como eu amo ouvir a gestão e a liderança nessa mesa. Como eu amo ver eficiência nessa mesa. Respira. Eu estou me sentindo de verdade alimentado, como se meu ventre tivesse alimento. Eu ainda não comi nada desde ontem. Eu estou me sentindo nutrido agora, de estar assistindo essa cena. E a sabedoria tem as melhores vestes, é a mais poderosa. E ela fala, até que enfim tomei lugar no salão da sua alma. Até que enfim. Eu não aguentava mais esperar tantos anos por essa reunião. Vamos discutir uma coisa nessa reunião. Quem na terra tem poder para nos fazer tremer diante deles? A não ser o próprio Deus que nos criou. Essa é a discussão na mesa. Escuta uma coisa, vocês estão sentados nessa mesa. Qual assunto na terra ou nos céus que nós temos medo? Alguém viu medo aqui nessa mesa? Eu tenho uma outra pergunta, a sabedoria faz a pergunta. O que não é possível aqui nessa mesa? A sabedoria está perguntando na mesa,
da ousadia. O que não é possível? Eu quero que vocês tragam um único caso que desde quando a gente se assenta junto, o que não foi possível fazer? Vocês lembram um dia, quando Pedro andou sobre as águas? Quem tinha que andar era o João, mas até o Pedro, quando viu essa mesa, andou sobre as águas. Quando alguém voltou dentro da sala, o medo voltou para buscar a carteira, Pedro afundou. Eu não quero sair dessa mesa mais. Eu não quero. Eu amo ver nessa mesa, a decisão está aqui nessa mesa. A ação está aqui nessa mesa. Eu não aguentava mais ser um derrotado. Eu amo essa mesa. O amor está aqui nessa mesa. Desde o dia que o amor chegou, tudo foi lançado para fora. Eu não sei contar quantos lugares tem nessa mesa, mas ela está completa, porque a sabedoria chegou por último. Comece a enxergar isso. Os de fora vivem malucos falando, eu não aceito nada que essa mesa fala. Tudo é fácil nessa mesa. Não, foi muito difícil colocar esses convidados aqui dentro. Mas agora é simples, porque é só dar ordem. Talvez você não saiba, mas um governante ele nem precisa de sonhar mais. Ele só precisa dar ordem, porque ele sabe que ele está a poucas horas de conseguir aquilo que ele não tem. Sinta a música nesse ambiente. Sinta uma cura que vem do alto na sua alma. Sinta seu cérebro agora em pane, trocando conexões. Sinta isso é real. Sinta neurônios que não tinham cabeça, agora tendo cabeças. Ilhas neurais acionando agora. E antes você não entendia, e você admirava demais pessoas que têm essa mesa completa. Nesses dias, toda essa mesa estará completa. Cada convidado negativo que sai, vem um convidado positivo para governar nessa mesa com você. Fala assim comigo. Agora eu entendi que não é sobre dinheiro. É sobre governo. A sabedoria está falando na mesa assim. Vamos ouvir o transbordo agora. E o transbordo, quando começa a falar, não aguenta parar. E todos ficam impressionados com tamanha energia. E a sabedoria fala, vocês já repararam tanto que a criatividade é ridícula para os comuns? E a ousadia fala, você já viu tanto que a ação incomoda quem está parado? Você já viu, a ação fala, você já viu que a decisão sempre me coloca para trabalhar. Eu te amo, decisão. Você deve estar se perguntando o que está sendo servido nessa mesa hoje. A palavra. Eu aqui sei os bons pensamentos que têm ao seu respeito. Todos se alimentaram dessa palavra.
Acabaram de comer o Você é meu filho amado. Todos na mesa comem poderosamente essa palavra. Você deve estar perguntando o que eles estão bebendo nessa mesa. O Espírito Santo, é o vinho purificado, não num tonel de carvalho, mas numa cruz, num calvário. O sangue mais puro de todos. O discernimento vive arrepiado enquanto está sentado nessa mesa. O entendimento, então, vive de cabelo arrepiado, vive extasiado, parece que nem está nessa reunião. Que reunião. Fala assim, ó. É para isso que eu vou investir tudo que eu tenho. Porque se eu alcançar essa mesa, não há SpaceX, não há foguete, não há lua, não há oceano, não há nada que eu não possa governar. Não há nada maior do que um filho pleno. Nem o diabo e todos os seus demônios conseguem vencer um filho que se sente amado e tem essa mesa completa. Respira bem fundo. Todo mundo na mesa agora, com muita nobreza e elegância, levanta a mão direita e fala assim, ó. Estamos esperando o nosso lugar nessa mesa. Pode fazer silêncio agora. Só mentaliza a cena que eu estou falando. Essa reunião é no salão da sua alma e eles estão falando. Força, garra, não desistam. Nós estamos do lado de fora do salão e a cada convidado que for saindo, nós vamos tomar o lugar nessa mesa. Nós estamos esperando você. No 3, 2, 1, esfrega suas mãos. Abre o sorriso. Fala assim, essa é a mesa que eu quero. Essa é a mesa que eu quero. Quando acontece um grande dia na minha vida, eu repito o dia inteiro. Não é todo dia que eu falo isso, não. Grande dia. Essa semana, um cara que eu trabalhei para ele exatamente há 10 anos atrás. Ele esteve aqui. Ele é um dos caras mais ricos do país. Quando ele sentou na mesa de reunião, eu olhei para ele, eu falei, grande dia. Quando alguém que me perseguiu pra caramba, que eu amei com toda a minha vida, sentou na minha mesa pedindo ajuda, eu falei, grande dia. Quando eu faturei 100 milhões de reais, eu não falei grande dia. Quando eu faturei 13, 20, 50, não falei nenhuma vez grande dia. Nenhuma. Quando chegou a Ferrari, lá em casa eu não falei grande dia. Nenhuma vez. Mas quando eu vi aquela mesa forte, toda vez que eu vejo coisas absurdas acontecendo, e eu falo, entrou mais um na mesa. Eu falo, hoje é um grande dia. Um dia o Thiago Rocha estava correndo na neve. Eu tinha esquiado o dia inteiro, eu estava na minha exaustão máxima. Eu falei, hoje eu não vou correr. Eu não dou conta. O Thiago Rocha foi comigo correr, ele, o Júlio. Eu cheguei a dormir em pé, correndo. Eu apaguei correndo.
eu descobri que eu dormi porque quando eu estava correndo, eu abri o olho e assustei, como saindo de um sono. E eu falei, grande dia. Você é uma máquina. Nesse dia eu falei, grande dia. Eu dormi correndo para cumprir o que eu falei que eu ia fazer. Aqui foi um grande dia. Grandes dias virão. O dia que o seu inimigo sentar na sua mesa vai ser um grande dia. O dia que a sabedoria vier com a chuva de prata e bater no seu ouvido, lavar seu coração e você falar coisas absurdas que você nunca ouviu falar, até os anjos assustam, porque não é de você. Esse vai ser um grande dia. Às vezes as pessoas perguntam coisas para mim, eu não sei a resposta. E eu falo, vai ser um grande dia, porque eu quero que você sopre aqui no meu ouvido. E eu me impressiono mais do que qualquer pessoa que ouve. Eu vou te dar um mapa. O Nésio é o cara mais sensível do meu ecossistema. Ele percebe. Quando algo novo vem sobre mim, assim, ó, meu braço esquerdo arrepia, o direito não. E às vezes eu falo e ninguém percebe. Eu falo, nossa, é assim? E eu falo no meio da conversa. E ninguém vê. O Nésio é o cara que mais tem um coração conectado com o meu. Quando isso acontece, eu falo. Na hora que eu viro ali, eu falo, grande dia. Que dia é esse? É muito bom ter a sabedoria sentada na mesa, mas ela é a última. Ela podia ser a primeira, porque se ela sentasse primeiro, todo mundo era obrigado a sentar. É um pouquinho complicado fazer a sabedoria sentar na sua mesa. A vertical, ela senta por último. Ela é muito, muito pesada. Por que ser inseguro? Se todos nós vamos morrer mesmo, para que essa insegurança? Todo dia alguém fala, você tem medo de cair de helicóptero? Não, amigo. Eu só tenho medo de uma coisa. Um dia me ver face a face com o Criador e ele não falar. Servo bom e fiel. A única coisa que eu tenho medo. O resto que se foda. Desculpa falar isso, mas eu tinha que falar. Não estou nem aí. Pablo, se tomarem tudo que você tem, moço, não tira o servo bom e fiel, só isso que eu te peço. Se um dia o Senhor permitir eu perder o filho, vai mexer muito comigo, mas eu vou continuar falando. Isso aí é seu, eu consagrei isso para o Senhor. Se um dia eu perder minha esposa, eu já falei para ele, não faça isso nunca. Vai ser muito difícil. Eu vou ter que lidar com qualquer tipo de perda. Se eu morrer, tanto faz. Eu só não quero ficar, nem sentir isso. Eu só quero ouvir. Servo bom e fiel. Só isso. A Carol, quando a gente começou a ficar muito rico nesses últimos 5 anos, muito rico, ela falava, eu não estou gostando de te ver, você não se empolga mais com coisa. Eu falo, eu vou empolgar com o quê? Tudo que eu tenho vontade de comprar, eu posso. Para que empolgar com isso? A empolgação é fruto de não poder comprar. E aí você faz alguma coisa, dá uma entrada em prestações. A empolgação de comprar coisas só existe naqueles que não conseguem. Como que eu vou empolgar e comprar uma coisa, sendo que essa coisa é só mandar buscar? Eu fui comprar a Porsche dos meus sonhos. Eu nunca sonhei em comprar Porsche, eu nunca imaginei que eu ia ter isso. Eu falei para o Nésio, vai lá para mim, escolhe e traz. Ele ficou olhando para mim assim, o que você falou? Eu falei, vai lá ver se você gosta dela e traz. Eu fui comprar um avião, eu nem fui ver. Eu falei para o Nésio, vai lá, Nésio. Lembra, Nésio? Ah, o Nésio, não, mas não faz sentido, você está comprando um avião. Eu falei, estou nem aí, Nésio. Eu confio em você, se você gostar, traz eles para nós. Se você der conta de voltar pilotando, pode vir. Quem governa não importa com coisa, fala com a sua boca isso. Nunca foi um grande dia, desde quando todo mundo sentou na mesa.
Qualquer coisa que chegou não mudou nada no coração. Coisas são para ser usadas, consertadas e descartadas. Pessoas são para ser amadas. E você só tem uma vida. Alguns de vocês têm uma crença aí que tem outras vidas. Hoje é um grande dia para quem entendeu o recado que eu dei. Hoje é um grande dia. Hoje é um grande dia. Queria que você escrevesse assim, ó. Hoje é um grande dia. As pessoas vivem falando para mim, alguém vai te matar se você quiser ser presidente. Foi Deus que chamou? Foi. Mata. Claro que eu vou colocar uns 50 seguranças com fuzil, mas se quiser matar, mano, você vai ter que pedir para Deus. E se ele autorizar, quem eu sou? Eu sou aquele que estou esperando o dia para ver, servo bom e fiel, estou nem aí. Eles vão te perseguir, cuidado, porque para me perseguir você tem que andar com um carro de 2.000 cavalos. Se eu perceber que alguém está me perseguindo, eu falo, uai, você me chamou para corrida? Avisa, estou nem aí. Se você entender o recado de hoje, só hoje, só o dia de hoje, você já podia ir embora, que você ia prosperar. Só de você cumprir a visão que você teve hoje, de todos eles, sentando nessa mesa. Grande dia esse. Você conseguiu ver? Ontem eu estava jantando na casa do Eno Carvalho. E é muito bonito como as pessoas veem a gente sentado nessa mesa, né? Com esse tanto de gente rica, super rica, que chama. Eu soltei um código antes de ir para esse jantar. Minha esposa ouve isso direto. Meu desejo é de ver os filhos governando. Eu falei ontem, meu desejo é que você vá jantar de helicóptero, igual a gente foi ontem. Vou contar a sensação para você. É muito bom sentar com os super ricos, chegar lá e falar coisas extraordinárias. Mas aquele tipo de reunião não me encanta. O que me encanta é ver alguém que virou filho e chegou nesses lugares. Eu estava achando tão bonita a mulher explicando que o vinho veio não sei das quantas. Eu olho para aquilo, eu virei para o Marquinhos e falei, eu não sei se isso um dia eu vou acostumar. Para mim é que suco, é tangue, é qualquer coisa esses trem cá tá falando. É ignorância minha em relação ao vinho, eu sei. Mas eu não importo com essas coisas. O que importa no meu coração é fazer um filho, descobrir que é filho, porque a palavra fala que a criação geme porque os filhos não se manifestam. Não é possível. Tem um cara sentado aqui no auditório hoje, eu convidei para ele estar aqui. Talvez ele seja um brasileiro, talvez a gente faça isso juntos. Talvez ele seja o brasileiro, o primeiro que vai ter uma indústria de carro brasileiro. Ele já está quase no fim. Por que vai conseguir fazer um carro, uma marca brasileira de carro elétrico que vai vingar? 5 marcas do Brasil já se levantaram e todas caíram. Ah, por quê? Não são resistentes, não são inovadores, não tem essa mesa. Por que brasileiro não pode ter o próprio carro? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eles fizeram a gente ter mentalidade de escravo. Nós somos o terceiro maior país agrícola do mundo. A gente não tem marca de trator, gente. Vende 300 mil carros, em média, de 250 a 300 mil carros por ano no Brasil. A gente não tem uma marca nossa. Não sei se você sabe, mas nossa mentalidade é sucateada, é uma mentalidade de miséria. E se não levantar pessoas para falar, tem como. Ontem ele me contou uma história. No meu escritório eu peguei o nome, o dono da Embraer, o Osíris. É Osíris, né? O Osíris contou uma história que ele ouviu pessoalmente. O dono da Embraer, o dono não, o fundador, né? Ela tem outras empresas que compraram, acho que a maior parte dela. Tinha um aeroclube lá perto da casa dele. Crianças iam lá para assistir os aviões. Outras crianças começavam a sonhar em pilotar aqueles aviões. E cada criança foi tendo um tipo de sonho.
O Osiris, que é dono da terceira maior empresa de aviação do mundo, brasileiro, feita no Brasil. Ele falou, eu era a única criança que queria construir o avião. Grande dia, quando ele teve esse entendimento. Grande dia. Terceira maior empresa aérea do mundo foi de um brasileiro que foi para uma pista, olhou para toda a diversão e falou, eu quero é construir. Isso é mentalidade de governo. Você pensa, de tudo que tem 20 mil aviões no ar ao mesmo tempo no mundo. Um brasileiro foi lá, entendeu o jogo por trás do que estava acontecendo e falou, eu quero ser o que constrói o avião. Você tem que entender. Ele já foi presidente da Vale, parece, da Petrobras, um cara assustador. É um cara que eu pus na minha lista ontem, que você me falou para modelar ele. Eu não sabia quem era ele. Tem como você rejeitar sua insegurança instalando o código dos outros. Se você dependesse das suas experiências primárias para deixar sua insegurança, você levaria 200 ou 400 anos para conseguir esse resultado. Não precisa disso. Estamos juntos até depois do fim. Ontem eu falei numa live, amanhã vai ser o último dia que eu vou abrir a oportunidade para pessoas entrarem no Million, tá? Depois disso, você não vai me ver falar disso. Talvez em outras épocas eu faça uma abertura, uma janela, mas amanhã encerra e quando a gente fala que tem um problema, fechou, até pode falar o que quiser, não vai entrar. Então, se você quer que alguém entre nesse movimento, é até amanhã, meia-noite. Amanhã, meia-noite, acabou. Eu fiquei de pedir autorização para vocês, para vocês que têm que autorizar. Se vocês não autorizarem, eu estou com vocês, eu não vou pôr. Aquela aula de ontem, a aula de hoje foi tão mais assustadora que a de ontem para mim, que eu não sei nem o que é a aula de ontem. Vitimismo. Vocês autorizam eu abrir isso no YouTube de graça para as pessoas como última chamada? Se autoriza, levanta a mão. Deixa eu ver. Ok. Tá bom. Eu vou liberar como uma última oportunidade. Aí, Marcos, marca para o final do dia, roda tráfego, para ser a última oportunidade das pessoas entrarem. Pablo, que tarefa que eu faço? Anota aí, a tarefa mais difícil que você vai fazer. Descobrir quantos lugares tem na mesa. Descobrir quantos lugares tem na mesa de governo. Eu não sei se você viu, mas eu falei vários que estavam sentados à mesa. Eu quero que você nomeie pelo menos 24. 24, você vai procurar. Você pode assistir esse vídeo de novo e pegar o que eu falei. E nomear 24 poderes. Cada cadeira dessa, na mesa de governo, na mesa da sabedoria, que é a última a sentar, são poderes, como ministérios, são como riqueza de um país. Talvez você não saiba, os ministérios de um país, do governo federal, representam riquezas desse país. Vou dar um exemplo. Ministério da Educação é um tipo de riqueza do país. Educa o povo para o povo prosperar mais. Ministério da Cultura é um tipo de riqueza do país, é o que define os drives mentais desse povo. Ministério de Minas e Energia é de minério e de geração de energia. Fala aí os ministérios. Tecnologia é o que acelera. Trabalho, que é atração. Saúde, que é um povo que não tem saúde, não prospera. Vocês não sabiam disso, né? Que os ministérios representam o governo, a gestão das riquezas de uma nação. A agricultura é onde a gente tira de cidades, que a política por si só é gestão de cidades. Politeia é a organização de cidade. E esporte. Imagina uma nação inteira que é esportista e vai crescendo, estudando esportista. São todos saudáveis. Indústria e comércio, é tudo ministério. Você vai anotar o seguinte, essas 24 cadeiras são ministérios indispensáveis para o seu governo. E eu quero que você chegue no 24. Eu não falei os 24. Isso é uma tarefa sua. Pablo, o que mais? Anota a tarefa aí. Expulsar, até o final de semana, 3 assentos aí, 3 pessoas, tipo ansiedade, medo, preocupação. Escolha 3
para você bater o pé firme e falar, está expulso da reunião. Não vai sair todos de uma vez, mas você vai expulsar 3. Você vai escolher, vai eleger quem vai sair. Fechou? Fechou, turma? E aí, foi boa ou não a aula de hoje? Ó, levanta a mão para mim quem tem dificuldade com visualização. Levanta a mão. Deixa eu ver. Tá. Vocês que têm dificuldade com visualização, anota aí um código disso. Problema de afeto com os pais. Eu estou te dando esse código porque vai que você resolve aí antes do MEDP, né? Ter problema de afetividade. Um ato de pegar no colo, de sentir carinho, de esfregar nariz com nariz, interação seguida de intimidade, abraços calorosos. Vou dar uma dica para vocês como pais, tá? 100% das vezes que eu vejo meus filhos, abraço caloroso. Não tem uma vez que eu passo e falo, e aí, gente? Isso não existe, isso é plateia. Isso aí eu tenho esse comportamento com quem me assiste numa palestra. 100% das vezes que eu vejo meus filhos, abraço caloroso. Levanto. Cada um tem um código. Um eu dou cabeçada, um é uga-muga, que é bater nariz. Cada um tem um código de afetividade. Eles se sentem amados por mim. E às vezes não foi assim com você. Bloqueio de aprendizagem, trava a criatividade. Tá? Você está sem criatividade, você não fecha o olho e não imagina. Eu não sei o que você sentiu. Eu vi a mesa, real. Eu vi a mesa e assustei na hora que a sabedoria chegou. É assim, a cena foi muito forte. Para vocês saberem, meu recorde de visualização e colocar a gente, foi dentro de um treinamento chamado Atomic Brain, que não tem mais. A gente entrou 8 horas da manhã e saiu às 17 horas e 25 minutos. Nós entramos numa visualização, só que todo mundo unanimamente estava na mesma frequência e a gente ficou das 8 da manhã até as 17 horas, sem sair da mentalização. Foi a coisa mais assustadora, só que todo mundo saiu com queimadura grave do sol. Foi no sol. Mas isso é muito forte. Então você vai anotar uma tarefa, treinar minha imaginação, treinar meu cérebro, treinar visualizações. Posso falar que é uma das grandes vantagens. Eu não sei qual que é a mais poderosa, vou falar a verdade. Se é a minha habilidade de fazer pergunta ou a minha habilidade de imaginar. A habilidade de imaginar é mais poderosa. É mais poderosa. Alguém falou, vi uma mesa real da rainha da Inglaterra. Isso é muito massa. Seu cérebro, quando você começa a imaginar, ele vai nos seus arquivos e vai soltando os frames, os quadros. Ele vai soltando o background. O seu cérebro é muito doido. Quem aqui já fez o MEDP presencial? MEDP presencial, cada um vê um leão do jeito, porque o cérebro vai caçando imagens. O campeão é o Rei Leão do filme. Seguinte, tem alguma foto aí para a gente comentar? Eu queria que você soltasse o código mais precioso. Eu vou entrar agora, eu vou decolar, estou indo para Goiânia agora. E aí eu vou comentando aí alguns códigos que vocês pegaram. Fechou? Vamos ter essa intimidade ali através dos comentários, apesar de ser virtual. Intimidade não, interação. Acho que intimidade ali é um pouco complicado. Tá aí a última postagem do dia. Cadê a última? Essa aí. Entra todo mundo aí, comenta. Lembra de usar isso para fazer network, fazer isso para capitalizar seguidor, fazer isso para sempre elevar a energia do movimento. Fechou? Estamos juntos até depois do fim. Essa mesa aí é a mesa mais poderosa que você vai colocar todo mundo. Vai chegar a hora. Só vai expulsando quem não tem que estar na reunião. Estamos juntos até depois do fim. Até mais. Tchau, gente. Vá cuidar da vida de vocês.